Muito bem, meus queridos, estamos de volta para mais uma aula. E galera, essa é a nossa aula 3.2. É nesse momento que nós vamos rever todo o assunto que falamos na aula 3.1. Então, pega todo o seu material aí, já vai seguindo lâmina por lâmina para sanar todas as dúvidas que possam surgir, porque daqui a pouco nós vamos fazer a atividade, tudo bem? Meu diretor, joga na tela aí. Olha aí, aula 3.2. E nós estamos falando sobre genética e probabilidade. Falamos também sobre extensões mendelianas e depois finalizamos com genealogia e heredograma. Porque às vezes o tio fala heredro. Não é heredro, heredou. Então vamos lá. Professor, genética de probabilidade. Existem eventos aleatórios e a regra do ou e. Tudo bem aí? Vamos lembrar o que são, o que pode ser um evento aleatório e o que pode ser a regra do ou do e. Para esclarecer, olha aqui uma coisa interessante, muito interessante. Aleatório. Nós colocamos esse exemplo. Em uma moeda pode sair ou cara ou coroa. Não é isso? Olha aí. Ou pode sair. Eu tenho uma moeda e aqui, na hora que eu jogar essa moeda, ou vai sair cara ou vai sair coroa. Também pode-se ter o dado, aonde eu tenho 6 faces. Uma das 6 pode sair em um primeiro evento. Professor, quando a gente fala sobre as probabilidades dentro do processo de reprodução, vamos transpor agora para os seres humanos. A probabilidade de sair homem ou sair mulher em um evento que nós chamamos de um evento independente. O que significa isso? Vamos para o exemplo? Olha o nosso exemplo. O nascimento de filhos. O homem é XY, a mulher é XX. Então, o homem, meus queridos, aqui, é XY e a mulher é XX. No nosso evento, nós temos, imagine um casal que já teve 2 filhos homens. Qual a probabilidade que uma terceira criança do sexo feminino? Então, olha só. Se o homem é XX e a mulher é XY, o homem pode ter aí, esse aqui é o espermatozoide com X. E esse é o espermatozoide com o Y. A mulher tem óvulo X e óvulo X. Se o espermatozoide com X fecundar o óvulo da mulher, não é isso? Se fecundar com outro da mulher, então é 50% sair mulher, 50% sair homem. Meus queridos, se toda vez que um homem cruzar e ter um intercurso sexual com a mulher e nascer um menino, qual é a probabilidade de nascer outro menino? 50%. E qual é a probabilidade de nascer outra menina? É 50%, independente do primeiro desses 50%. Tudo bem? Agora me responde uma coisa. Isso nós chamamos de... Isso é matemática, probabilidade. Um homem ter intercurso com uma mulher, está provado aqui que é 50% sair mulher, 50% sair homem. A gente chama isso de quê, professor? Nós chamamos isso, pessoal, do esperado.
Espera-se que numa relação a probabilidade de nascer homem é igual a de nascer mulher. Isso é esperado. Como é que a gente faz? Olha para o observado, população. Pergunta. Quando a gente olha para a população, tem mais mulher ou mais homem? Mais mulher. Mais mulher. E aí você se pergunta, quando o observado não é igual ao esperado, significa que eventos aleatórios, fatores externos estão influenciando para isso. Isso é só a nossa outra aula, a gente vai explicar, mas existe. Agora, quando não tem fator externo interferindo, está evoluindo. Quando tem fator externo, está passando pelo processo de seleção. Ok, professor, qual outro assunto agora? Vamos falar sobre tipos de herança. Aí nós falamos que existem heranças dominantes, ligadas ao X, Y holândrica. Temos a herança sexual ligada ao sexo e a influenciada pelo sexo. E para finalizar, nós colocamos para vocês aí um diagrama, aonde em um heredograma, homens são quadrados, mulheres são uma esferinha, ó. Sexo indefinido, número de filhos, afetado, heterozigoto. Tem aí uma planilha, né? Uma legenda. Com isso, pessoal, vou deixar vocês aqui, para mim, meu diretor, vou deixar vocês aí, ó, fazendo as atividades, mas daqui a pouco eu te volto para a gente fazer as correções. Tchau. Muito bem, meus queridos. Ó, voltamos agora, é a hora que nós vamos corrigir as atividades e sanar algumas dúvidas que possam ter surgido durante o processo de resposta. Ó, como é que nós vamos proceder agora? Muito simples. Vamos colocar a resposta. Desculpa, vamos colocar a pergunta. Eu vou ler a pergunta, depois nós vamos mostrar a resposta. Questões abertas. Professor, precisa estar igualzinho que eu mostrar aqui? Não. O que a gente está observando? Muitas vezes, o estudante, ele descreve o conceito. Exemplo, heterozigoto, herança dominante, herança recessiva, autossômicos. Então, essas palavras são conceitos. O que o estudante faz? Ele descreve e não coloca o conceito, ele explica o conceito, o que ele entendeu. Está errado? Não. O que a gente solicita? Que o estudante coloque entre parênteses. Quando eu estiver lendo a resposta, vai falar assim, eu não coloquei autossômico, eu não coloquei heterozigoto, eu descrevi. Então, coloca entre parênteses, porque dessa forma cria uma familiaridade com o termo, com o conceito, tá bom? Agora, professor, questões fechadas. Questões fechadas, a gente vai colocar as alternativas. Se a gente observar, exemplo, que a alternativa C é a correta, a gente volta uns slides para esclarecer por que a C contempla e as outras não. Tá bom? Então, meu diretor, aumenta a tela aí para nós. Olha aí, galerinha. Primeira questão. Noções básicas de probabilidade são úteis em genética, pois nos permitem estimar resultados de eventos que ocorram ao acaso, podendo solucionar problemas de cruzamento aplicados tanto na primeira quanto na segunda lei. Fale sobre regras de probabilidade denominadas multiplicações, ou E. Olha aí a resposta. É a probabilidade de dois ou mais eventos independentes ocorrerem conjuntamente, sendo igual ao produto das probabilidades de ocorrerem separadamente. Lembra, pessoal, que aí, ó, é o conceito. O conceito empregado na primeira e o conceito empregado na segunda lei mendeliana da regra da probabilidade, que multiplicação, ou E. The question 2. Fenômeno que acontece quando dois ou mais genes
interagem e controlam apenas uma característica. Esses genes não necessariamente precisam estar no mesmo cromossomo, sendo ou podendo estar em cromossomo distinto. O texto traz referência ao processo genético de, pessoal, interação gênica. Esse processo de interação gênica é quando a gente tem esses dois genes que vão interagir no processo pleiotrópico, tá bom? Questão 3. A distrofia muscular do tipo Duchenne é uma doença determinada por um alelo recessivo ligado ao cromossomo X. Ela causa degeneração progressiva dos músculos esqueléticos. Júlia, que tem pais normais e um irmão com essa distrofia, casa-se com Pedro. A genealogia ilustrada essa informação. Olha só, a probabilidade de Júlia gerar uma criança com distrofia muscular será igual ao quê, pessoal? Então a gente tem que fazer aí, ó, a questão da probabilidade da Júlia ter um filho com essa distrofia, tá? Professor, para isso nós temos que lembrar o quê? Que a distrofia Duchenne está ligada ao X. Se está ligada ao X, então olha só a característica de Júlia. A condição para a Júlia ter uma criança com distrofia é de, olha aqui, ó. Ó, Jefferson, não é o preto, é o amarelo. Olha aqui, ó. X normal, X deficiente. Então, ela é portadora. O que não podemos afirmar, pois Júlia pode ser também normal. Assim, a probabilidade de Júlia ser heterozigótica é meio, ou 1/2. Vamos considerar que Júlia seja heterozigota, teremos o seguinte cruzamento, se a gente considerar. Então, para considerar, a probabilidade do seu filho portar, então fica sendo 25%. Aqui, pessoal, se nós formos fazer a questão esse é o menino, e aqui, ó, ele tem a distrofia. A mãe não está pintada, então a mãe, ela é portadora do gene. Professor, por que eu sei que o pai é normal? Porque ele não está pintado. E como Júlia não está pintada, um D maiúsculo ela tem, que pode ter vindo do pai ou da mãe. Agora, a gente não sabe aqui, ó, se Júlia recebeu o D com defeito da mãe ou recebeu o D normal do pai ou da mãe. Mas ela casou com Pedro. Pedro é normal. Então, ele tem o D maiúsculo. Para considerar a probabilidade dela ter um filho com distrofia, temos que considerar que Júlia é o quê? Heterozigota, porque se ela não for portadora, Júlia nunca terá um filho. Então, com isso, a resposta para a gente considerar ela é se a gente considerar ela como heterozigota. Perfeito? E aí, sempre, é claro, é um menino para ter Duchenne, tá? Então, a probabilidade do casal ter uma criança com distrofia é de 1/8, ou 1/8. Qual a alternativa, professor? Alternativa C. Quarta questão. Analisa o heredograma abaixo e assinale a alternativa correta. Então, pessoal, nesse heredograma, nós temos geração 1, tá aqui, ó, 2 e 3.
Normais são as pessoas que estão em branquinho. Afetados, que apresentam a característica, as que estão pintadas. Vamos ler. A. Não é possível determinar o tipo de herança representada no heredograma. Pessoal, vamos ver se é verdade a letra A. Que tipo de herança é essa? É uma herança autossômica ou sexual, como nós vimos na aula? Quando é autossômica, acontece com homem e com mulher. Se for sexual, ou só com homem ou só com mulher. Como eu tenho homem e como eu tenho mulher afetada, que está em pretinho, então ela é autossômica. Acontece com homem e com mulher. Então a letra A está errada, porque fala que não é possível determinar. E é sim. Já sabemos que não é sexual. B. O fenótipo afetado é considerado por um gene recessivo? E os genes são do indivíduo da geração 3, ou da geração 2, o indivíduo 3, da geração 4, da geração 2, o indivíduo 3, 4, e da geração 3, o indivíduo 8? Vamos ver se está certo ou não? O fenótipo afetado é considerado um gene recessivo? Gente, certo ou errado? É recessivo? É. Por quê? Porque aqui, ó, essa mulher aqui, ó, tem um azão e um azinho. Para isso aqui ser afetado, apaga. Todos são recessivos. Então é verdade, até aí é verdade. O indivíduo da geração 3, 2, 3 e o 4 são homozigotos? Errado. O 3 é homozigoto, mas o 4 não é homozigoto. É hétero ou homozigoto. Não pode ser definido porque ele pode ter recebido um do pai e outro da mãe. É verdade, não pode ser definido ainda. Mas, professor, pode ser, é verdade. Esse A aqui, ó, ele passou para o filho dele. E aqui, quem é heterozigoto? O 7. Então, está errado a alternativa B. Então, a única alternativa que contempla é a E. O fenótipo normal é condicionado por um gene dominante. Verdade, normal é considerado por um gene dominante. Indivíduo 3 e 8 são homozigotos. Verdade, homozigoto. Verdade. Vamos aqui para a questão do Enem. Observe o heredograma. Podemos afirmar que o indivíduo, que se trata de uma herança recessiva ligada ao X, sim, ó, é mais comum em homens e todas as filhas de homens afetados são portadores do gene analisado. Então, é sim considerado. Podemos afirmar que se trata de uma herança recessiva ligada ao X? Sim. Todos os meninos que receberem da mãe estarão com o alelo que afetado. Meu diretor, para mim, meus queridos, finalizamos aqui a correção das nossas atividades. Um abraço e até a próxima. Tchau.